Oi, gente, tudo bem? Mais um problema aí dentro do nosso curso de Física 1, né? Mais um exemplo de aplicação, certo? E de certas, né, diferenças aí entre os problemas de movimento de dinâmica. Quando você exclui a rotação, né? A gente já estudou, e quando a gente inclui a rotação, tá bom? Então, vamos tratar um problema agora onde você tem um corpo num plano inclinado, né? Esse corpo no plano inclinado, certo? Há um certo atrito com a superfície, né? E aí esse atrito ele é tal que o sistema, se fosse numa translação apenas, ele iria ter para baixo uma força peso na direção x, que é a componente do peso apontando na direção paralela ao plano, e para cima um atrito. Então, essa seria, digamos, a maneira de você encontrar a aceleração. Componente do peso horizontal, desculpa, componente do peso paralelo ao plano inclinado, puxando o cabo para baixo, força de atrito puxando para cima, uma menos a outra é a força resultante. Isso é igual a massa vezes a aceleração. Resolveu o problema. Se fosse o começo da Física 1 ou ensino médio, não é assim? Basicamente isso. Como agora nós temos a rotação, esse termo de atrito produz a rotação do corpo aqui, tá bom? Então ele vai ter uma translação e uma rotação. Ele vai ter um rolamento, tá bom? Aí a pergunta desse problema é o seguinte: estude esse rolamento, agora descubra qual é o limiar de plano inclinado que ainda existe o rolamento. Se você começar a inclinar muito o plano inclinado, começar a crescer muito o θ, o que é que vai acontecer? Vai acontecer que o atrito ele não é suficiente para manter esse contato aqui. Ó. Ele não é suficiente para manter esse contato aqui. E o corpo vai deslizar e o rolamento vai deixar de existir. Tá bom, gente? Então, essa é a pergunta do problema. Então, vamos analisar aqui rapidamente as forças, né? Como a gente já discutiu, você tem o peso aqui, você tem a componente do peso paralela ao plano inclinado e tem a componente do peso perpendicular ao plano inclinado, respectivamente Px e Py. O Py equilibra com a normal, né? E a componente x do plano inclinado vai, né, ser aí, tem em oposição a ela o termo de atrito com a parte de baixo, tá bom? Então, a parte de forças, basicamente, essas duas equações aqui. Somatório das forças em x dá MA, Px menos força de atrito igual a MA, somatório das forças em y igual a zero. Normal é igual ao Px, Py, desculpa. Tá bom? Então é isso. A normal equilibra a componente y do peso e o Px, né, menos a força de atrito da massa de aceleração. Agora a gente tem mais uma equação, que é a equação de rotação. Esse atrito aqui, ó, puxando para cá, multiplicado vetorialmente por essa distância aqui até o eixo de rotação, ela gera um torque. Então, R, força de atrito, é um torque. Tá? É um torque. Então, o torque vai ser, né, que é definido por essa expressão, né? Torque igual a massa de rotação, que eu já expliquei que não é massa, né? A gente usa esse massa de rotação só no intuito de ser pedagógico, de explicar que é a medida inercial da rotação, mas isso não é massa, isso é um momento de inércia, tem o status de massa, eu já falei isso várias vezes, né? Então o torque é o momento de inércia vezes aceleração, o torque é basicamente o produto de R vetor F. Como eles são perpendiculares, é a norma de R vezes a norma de F. Isso é igual a momento de inércia vezes aceleração. Já coloquei aqui a relação entre a aceleração radial e a aceleração de translação e o raio, tá bom? Que a gente sabe muito bem que num rolamento puro a relação é essa daqui. Tá bom? Então com isso a gente chega nessa equaçãozinha aqui, que a gente resolve cortando os R aí e chega nessa expressão. Então a força de atrito tem essa relação aqui. Tá bom, gente? Pronto, agora a gente vai... O que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui para a equação, pegar a equação para as forças. Ó, pega essa equaçãozinha aqui. Ó. Pegar essa equação aqui, vamos passar tudo que tem força de atrito para a direita. Aí fica essa expressão aqui. Ó. Lembrando que eu acabei de mostrar isso. Substituo isso aqui e aí você chega nessa expressão aqui. Tá? Mas quem é a força de atrito? Força de atrito é μ vezes a normal. Né? A normal a gente já mostrou. A normal é o PY. Então a força de atrito é isso aqui. Ó. Força de atrito é essa expressão que está circuladazinha aqui. Ó. Substituo isso aqui, eu chego nessa expressão aqui. Corto o G, corto o M, e aí eu fico com o μ e o θ. Aí você acha uma relação entre μ e θ, tá vendo? Então o μ, o coeficiente de atrito, ele tem essa relação aqui. 1/3 de tangente de θ. Então esse é o limite máximo que você vai ter. Então agora tem um certo momento que você cresce o θ demais,
O Mi não cresce junto. O Mi é uma coisa que depende das especificidades do corpo e da superfície desse termo de contato aí. Então o Mi ele tem um valor máximo lá, o valor dele fixo. Então você com essa expressão, você encontra qual é o valor máximo de θ para o qual ainda tem o rolamento, entendeu? Então essa é mais ou menos o limiar, o tipo, até em qual ponto o plano inclinado pode ser, né? Até que valor de θ o plano inclinado pode ter para que ainda tenha rolamento. Compreenderam, gente? Tá bom? Muito obrigado, um abraço.